Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan. Boa tarde. Olá, Caetano, boa tarde, Capriotti. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde aos ouvintes. Ontem a gente não terminou a conversa, hein? Ontem o Zaidan tava falando sobre Não terminaremos hoje. Nazismo. É. E aí eu tava falando sobre o nazismo, aí um ouvinte perguntou, já que vocês estão falando do nazismo, explica pra gente o que é o fascismo. Por que eu ouço alguém dizer que fulano é fascista, que não sei quem é fascista, e que o fascismo é isso? O que é o fascismo? Aliás, o nazismo é fascista, né? Só que com peculiaridades alemãs e peculiaridades da personagem Hitler e de sua personalidade, né? Mas o fácio é, na verdade, uma referência a um símbolo do Império Romano. Isso indica muito o que é o fascismo, né? Mussolini, ele teve uma história pessoal que, inclusive, de certa forma, conduz a alguma confusão nos tempos atuais. Mussolini foi do Partido Socialista. Ele foi jornalista, inclusive, do Avante, né? E também do Luta de Classes, né? Algumas publicações que haviam na época. Ele era do Partido Socialista. Aliás, interessante isso, viu, Caetano? Estou de olho em você, porque Mussolini e Stalin foram jornalistas, né? Então, estou de olho em você. Eu não... Você é jornalista. Eu não sou jornalista. Tá vendo? É o exercício da falsa lógica, né? Stalin foi jornalista, Mussolini foi jornalista, Caetano é jornalista. Logo... Né? Tá Dá bom. pra falsa explicar lógica. porque eles ficaram malucos. Mas você sabe que o Stalin, inclusive, trabalhava no Právida antes da Revolução, né? Depois, claro, aí ele virou secretário-geral do partido e tal. Mas ontem o Capriotti até falava aqui de uma declaração atribuída ao Adolf Hitler, que está no Guardian. Isso. Atribuída, é sempre bom dizer, né? É muito difícil. Hoje a gente não sabe se aquilo que é publicado hoje, se de fato foi dito, né? Que dirá em 1923. Mas a declaração mostra uma confusão semântica e ideológica do Hitler, né? Porque quando ele fala a diferença de socialismo e comunismo, né? Porque na verdade, quando a gente falava aqui das vertentes da esquerda, né? O marxismo é uma delas, é a mais elaborada, a mais sofisticada, até porque bebeu em fontes intelectuais importantes, como por exemplo Adam Smith, que é uma referência para o liberalismo econômico. E cuja teoria era muito respeitada e citada por Marx. Davi Ricardo, né? Muitas vezes refere-se a ele como David Ricardo, porque ele era inglês, mas ele era filho de portugueses, né? E, inclusive, o Marx sempre dizia que ele, Marx, não era o autor da teoria da mais-valia, e sim David Ricardo. E, na verdade, você vai encontrar já em Benjamin Franklin, lá no século XVIII, nos Estados Unidos, referências citadas, inclusive, pelo genial Max Weber. O Benjamin Franklin já faz a associação entre valor de mercadoria e tempo de trabalho, né? E é ali que o Marx fala da mais-valia, ele dá o nome de mais-valia, mas que, na verdade, ela já está presente na teoria do Ricardo, muito antes. Ricardo, obviamente, nem conheceu Marx, né? Ricardo foi, digamos, um seguidor, embora com teses próprias e tal, mas ele veio no pós-Adam Smith, né? O Adam Smith que é uma grande referência. Interessante que nenhum deles fez faculdade de economia, é óbvio que nem existia, né? Mas são os principais teóricos da área. E depois, no século XX, o Keynes e o Friedman. Mas o interessante é que quando o Hitler fala dessa distinção, porque na construção do marxismo, e quando se fala em marxismo, há inclusive agora alguns historiadores estão fazendo um trabalho brilhante, né? Mostrando, por exemplo, as enormes diferenças entre o Marx de Manifesto Comunista e o Marx de O Capital. O que é natural, né? Ele escreveu o Manifesto Comunista com 30 anos, ele e Engels, né? Então, e as outras obras, como
a ideologia alemã, etc. Então você vai vendo uma mudança de posição em diversos fatores. E mesmo assim o manifesto, até por sua leitura muito mais fácil, né, é a obra mais lida dele. O Capital é muito mais complexo e assim teria de ser. Ele tinha quantos anos quando escreveu o Capital? O Capital ele é de 18, ele estava com 48 anos, por aí, né? Mas então, o interessante é que essa menos, né? 44 anos, 45 anos. Mas porque ele escreveu, na verdade, o primeiro volume, não é? O segundo volume e o terceiro, o Marx não os escreveu. O Engels é que tratou de juntar diversos escritos do Marx, até porque o Marx falava em revisar o próprio primeiro volume, onde ele via inconsistências. Inconsistências que, quando a Rosa Luxemburgo citou, ela foi execrada, né, por Lenin e por boa parte do movimento comunista internacional, porque ela morreu se dizendo marxista, ela era marxista, porém ela apontava uma incoerência e uma inconsistência na teoria de acumulação de capital, né, e na reprodução do capital. Mas essa é outra história. Então, quando o Hitler falou lá, o que era o socialismo? Era o primeiro estágio. E o Marx defendia o seguinte, olha que interessante, que o socialismo só seria possível quando o capitalismo atingisse o seu nível máximo de esgotamento, né? Ou seja, o socialismo seria uma decorrência do último estágio do capitalismo. E aí, como houve a concentração, você acaba com as corporações e a mão de obra é concentrada nos galpões de fábrica, esse ambiente coletivo criaria a consciência coletiva. Ele não via o operário como figura isolada, como o portador do espírito revolucionário, mas a classe reunida num ambiente coletivo e tendo uma consciência coletiva. Então, o socialismo viria como conceito. Tanto que ele não acreditava. O Bakunin, o anarquista Bakunin, que era de esquerda e defendia o fim do Estado, para você ver como as coisas, né? Muitas vezes são. A esquerda é quando o Estado. E ele era de esquerda, o Bakunin, claro. Foi expulso da Segunda Internacional, exatamente pelas divergências com Marx. E ele dizia para o Marx, a primeira revolução vai ser na Rússia. Ele acertou. Mas o Marx dizia, não tem a menor possibilidade, um Estado agrário, um país agrário. A revolução só é possível, revolução de verdade, num país com o pleno desenvolvimento capitalista. Ou seja, ou vai ser na Inglaterra ou vai ser na Alemanha, né? Talvez na Holanda. Espanha, Portugal, esqueça. E Rússia muito menos, ele dizia, né? E, no entanto, a revolução aconteceu lá, embora fosse uma revolução de fato no Estado agrário, que produziu uma série de problemas, né? Mas o socialismo era o quê? O nome já diz, a socialização dos meios de produção. Portanto, é ridículo quando Hitler fala em oposição entre socialismo e comunismo, porque ele foi sempre contra a socialização dos meios de produção. Para ele, você tinha de ter o Estado forte, autarquias e iniciativa privada. Porém, uma iniciativa privada controlada e dirigida pelo Estado. Essa é a visão do fascismo e do nazismo, né? No socialismo, você tem a socialização dos meios de produção. É verdade que, na prática, é o Estado que controla. Então, quem controla o Estado controla os meios de produção, né? A ideia de que há um controle... Quem se aproximou muito mais disso foi a Iugoslávia, chamada por Stalin de revisionista. Mas se eu quiser chamar alguém de fascista, essa pessoa tem que ser o quê? Não, vamos chegar lá. Aí, no socialismo, você teria os meios de produção como propriedade social, né? O resultado da produção é distribuído conforme a capacidade, ou seja, conforme aquilo que cada um contribuiu, com uma reserva para aqueles que não podem trabalhar, né? Por problemas físicos, mentais, etc., e aposentados, né? E crianças. E o comunismo seria de cada um conforme sua capacidade, para cada um conforme sua necessidade. E aí o Estado se tornaria obsoleto e o Estado desapareceria, não é? Esse é o rumo que o Marx imaginava que era o fim da história. É onde ele bebe em Hegel,
o fim da história. A história tem um rumo. Aliás, essa é uma ideia compartilhada por Platão. E a própria Bíblia indica que a história tem uma direção, tem um rumo. Não é? O Hegel chegou a imaginar que Napoleão, que a Revolução Francesa era o fim da história, depois Napoleão, aí ele se desiludiu também com Napoleão, depois ele imaginou que o Império da Prússia seria o objetivo final da história. Mas depois, aí ele caiu no pessimismo, porque ele viu que não era. Não é? Nada disso era o fim da história. Mas o fascismo, é interessante, o que define o fascismo? Primeiro, essa referência ao Império Romano. Por quê? De novo, voltamos lá aos autores, inclusive Nietzsche, que defendiam o resgate da cultura greco-romana clássica. Por que Nietzsche desenvolveu um antissemitismo profundo? Porque ele dizia que a cultura judaica era a única forte, suficientemente forte para se contrapor à cultura clássica, né? Inclusive nas artes. E depois ele desenvolveu, lamentavelmente, uma profunda perseguição ao cristianismo. Ele que era filho de pastor. Embora haja uma frase atribuída a Nietzsche, que teria dito no leito da morte a sua irmã, de quem ele gostava demais, a quem ele era muito chegado, ele tinha uma confiança tremenda na irmã, e Nietzsche teria dito, ele usa até uma expressão que o pai dele era pastor protestante, ele usa uma expressão que é cara, né, ao protestantismo. Ele diz, se o Deus vivo de fato existe, eu sou o mais miserável dos homens. Né? Porque ele havia negado durante muito tempo. E no leito da morte, o cara já não está preocupado em agradar as pessoas, em dizer coisas que são atraentes, que gerem vaias e aplausos. É a morte. Não é? E ele negava a continuação da vida após a morte, né? Ele dizia que a vida é aqui agora, a gente tem que viver agora e aproveitar agora. E, ao mesmo tempo, o Nietzsche se opunha radicalmente ao socialismo, que ele considerava uma teoria vulgar, e que também era uma teoria que contradizia a sua ideia e o seu ideal de resgate da cultura greco-romana. Ele associa, né, ele era um etimólogo profundo, ele associa belo com bom. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. E o que é belo? Você precisa definir, então, já que o bom está etimologicamente associado ao belo, onde está o belo? O que é o belo? E ele, então, associa a questão racial. Então perceba, por trás de cada grande movimento político, ideológico, você tem pensadores lá atrás. Né? A gente falava ontem, durante séculos, a Europa Ocidental bebeu em quem? Em Aristóteles. Até que a Reforma Protestante rompe com Aristóteles. Calvino, por exemplo, tinha muitas restrições a Aristóteles. E passa a se aproximar muito mais do racionalismo, né? De Descartes, outro gênio, né? E aí você tem Kant lá na frente, esse gênio. Né? E aí o fascismo, ele ao mesmo tempo, o Mussolini, ele queria resgatar, ainda que idealmente, né, o poder de Roma, da Roma clássica. Né? O avanço sobre a África não é só uma questão estratégica ou geopolítica, é ideológico, é um avanço ideológico, o resgate do império. E Hitler, por sua vez, também, aliás, muitos dos principais generais do nazismo, eles cultivavam até o politeísmo dos tempos greco-romanos. Eles cultivavam até isso, se tornaram politeístas. Tinham estátuas referentes ao politeísmo greco-romano, né? Porque queriam o resgate do classicismo. Né? Então veja como beberam, não só em Nietzsche. Por que Hitler gostava tanto de Richard Wagner? O que é a Cavalgada das Valquírias? Né? É um tipo racial. A Valquíria é um tipo racial, germânico. Né? Então, a coisa vai muito, muito além. E eles odiavam tanto o capitalismo burguês, de fato, eles desprezavam o capitalismo burguês, né? Então não eram capitalistas clássicos, como desprezavam e odiavam o comunismo. Então você rotular isso apenas de esquerda, direita, sabe? Assim como o Habermas, equivocado de ponta a ponta, né? E sem base metafísica, desenvolveu suas teorias, né? Ele se referia
aos movimentos extremistas de esquerda na Alemanha e na Itália, nos anos 70, como fascistas. Né? Então, qual é o problema de você vulgarizar e banalizar o termo? É que quando de fato ele deve ser usado, ele está banalizado. Tudo é fascista. Não é? Tudo é fascista. Então, quando de fato aparece uma ideia fascista, isso já está banalizado. Né? O que seria uma ideia fascista? Dá um exemplo. Exatamente essa. A ideia, primeiro, o corporativismo. Né? Impor a força. Não gosto de você, do que você pensa, então vou te Isso excluir. você encontra. Isso no comunismo você tem. Né? Se alguém se opunha a Stalin. Mas correto? não seria uma ideia fascista dentro do comunismo? Não. É uma ideia muito anterior a esses conceitos de Você fascismo. impor a sua verdade. Claro. Se você vai encontrar na história quantos foram mortos porque eram contra isso nas religiões. Tá, Você então, encontra corporativismo, o que mais? o corporativismo, né? A tentativa de resgate desse classicismo greco-romano, inclusive da força militar de Roma. Não é? Muito mais do que da Grécia, é óbvio. Por isso que quem defende o militarismo é apontado como fascista. Mas também é um simplismo, né? Uma simplificação, um reducionismo. Né? Sim. Porque você vai encontrar em diversos movimentos a defesa do militarismo. Não é? Sim. Inclusive, como hoje você vê, por exemplo, na China e na Rússia, né? Você tem uma ode à força militar. Né? Porque isso resgata a ideia de força nacional. Né? O que faz da Rússia uma potência? Não é mais a sua economia, é a sua força militar. Então isso é cultivado ideologicamente nas pessoas. Olha a nossa força militar. Né? Então isso não é necessário, isso apenas. O fascismo também tinha isso, mas não é isso que o identifica. Então tem muito mais a ver com uma questão histórica, com um Ideológica. momento, do que com uma palavra para determinar determinado comportamento de alguém. E quando você vê alguns movimentos, eles ganham muita força em determinadas épocas. Se você pegar o nacionalismo, que é uma característica, aí sim, uma característica típica, Marx era antinacionalista, ele era internacionalista. Né? E, no entanto, grande parte da esquerda tornou-se nacionalista. Grande parte. Aliás, a esquerda hoje ela é basicamente marcusiana. Marcuse nunca foi um marxista de fato, embora se julgasse, não é que ele se dizia, ele se julgasse marxista, mas não era. Né? E as ideias de Marcuse hoje prevalecem na esquerda, assim como o liberalismo perdeu a sua fonte ideológica, que é o calvinismo. Mas hoje o nacionalismo é uma coisa de direita aqui no Brasil, pelo menos, não é? Mas se você pega, mas grande parte da agenda da esquerda também é nacionalista. Também é nacionalista. Não é? O discurso anti-imperialista, por exemplo, sendo que Marx enxergava o seguinte: o capitalismo tem de chegar ao seu limite. Na verdade, já na época dele, havia tantas distorções que ele chegou... Sabe o que ele falou pro genro dele? O Lafargue, que nasceu em Cuba, era um cubano francês, né? Um franco-cubano, casado com a filha dele. De quem? Do Marx. O Marx disse para ele: eu não sou marxista. Né? Essa frase, inclusive, criou um grande mistério. Por que Marx disse que não era marxista? Ou seja, ele não se identificava mais com o que havia, com os movimentos que haviam tomado o rótulo. Né? Então, as coisas são... E como ele via o marxismo como algo crítico, permanentemente crítico, ele dizia que a própria ideia que ele havia desenvolvido deveria ser criticada. Né? Agora, por outro lado, ele tinha sim um viés autoritário, porque ele não era só a ideia da crítica ao capitalismo do seu tempo. Ele era também alguém que defendia uma ditadura, a ditadura do proletariado, né? Como primeiro estágio que lá no final iria desencadear o fim do Estado. Era um período de transição. Né? Só que no stalinismo isso é desmoralizado, porque o stalinismo acaba desenvolvendo a sociedade mais totalitária do século XX, embora não a mais criminosa. Né? Porque o Mao Tse-tung matou mais do que Stalin. E Hitler, o nazismo era essencialmente criminoso. Um regime que teve como algo sistemático a eliminação de deficientes, ele é canalha, ele é essencialmente canalha e criminoso. Você falou no começo da conversa sobre a origem da palavra fascismo. Eu dei um Google aqui, a palavra fácil que você falou, né? Fácil, F-A-S-C-I-O, significa feixe.
E aí tem um símbolo de poder da Roma Antiga, Da dos Roma magistrados da Roma Antiga, que era um feixe de varas que representava a união do povo em torno da justiça do Estado. E é esse símbolo que o fascismo se apropriou Adotou. para poder se definir e tal. E a suástica, por sua vez, É. ela vai encontrar sua fonte no hinduísmo, e aí entra a figura de Zaratustra. E aí nos remete de novo a Nietzsche, com Assim Falava Zaratustra. Porque todos os É no pensadores... jainismo, né? Aquele símbolo dentro do Exato. símbolo do jainismo. Exato, porque não é à toa que Nietzsche escolheu esse nome, Assim Falava Zaratustra. Ah. Não é? E o interessante nessa história, só para... Já tomei muito tempo de vocês aqui. Imagina. O mundo está pegando fogo e a gente falando de Roma Antiga. Ó, que Mas isso. Aí a gente tem que entender por que o mundo tá pegando fogo. Boa, mas o interessante, Caetano, é que todos os pensadores importantes, eles chegaram à seguinte conclusão: o homem se corrompeu, é preciso buscar um novo homem. E cada um tentou buscar um novo homem. A República de Platão, ela é uma tentativa de... Platão dizia que nós vivemos na aparência, no mundo, o mundo material é aparente. O mundo das formas. Né? Nós viemos a uma ideia que precede a aparência. Né? E o homem caiu dessa ideia. Interessante que ele não havia lido Moisés, mas ele chega racionalmente à mesma conclusão, né? Referindo-se à Gênesis, né? da queda do homem. E Aristóteles, como a política, como a busca do bem supremo. Todos eles vão buscando. O marxismo entendia o que ia produzir um novo homem. A mudança do modo de produção. Uma sociedade em que fosse abolida a opressão do homem sobre o homem, o comunismo produziria um novo homem. Não é? Hegel imaginava que o fim da história seria a produção do novo homem, onde Marx bebeu, inclusive. O Rousseau era a organização social, Organização né? social. A cidade, a civilização. O Kant e Kierkegaard, outro gênio, Kierkegaard, era o cristianismo. Aliás, esse é o verdadeiro existencialista. Muito mais do que Sartre, foi Kierkegaard. E tem o super-homem do Nietzsche também. O super-homem. Ou o além-homem, Só que o né? Nietzsche, à sua maneira, enquanto todos os outros diziam que o final seria esse, o Nietzsche, à sua maneira, ele anunciou o novo homem, que ele chamou de super-homem, que está no Zaratustra. E aí- esse super-homem Aí do Nietzsche... inspirou o Hitler e companhia. É a materialização. Mas não é só Nietzsche. Né? Hitler atirou para vários lados. Mas não é só Nietzsche. E a Bíblia, por sua vez, aí sim, ela diz: há dois homens, na verdade. Há só dois tipos de homem. Adão, que é o primeiro homem, e a natureza adâmica, que está em tudo que o homem faz. Ou seja, todos os sistemas são corruptos, porque o homem é corrupto. A salvação não está no socialismo, no comunismo, no capitalismo, no liberalismo, porque tudo isso é produção do homem. Como o homem se corrompeu, tudo que ele produz é falho e corrupto. Né? Então, o novo homem, como anuncia Paulo, é Cristo, que disse: eu venci o mundo. Né? Então, caboclo, já fomos longe, né? Ô, Zaidan, o resumo é esse aí, perfeito, não é? No final. Não existe o sistema perfeito, não existe o sistema ideal. E muita gente fica buscando aí, não, porque a minha bandeira é melhor do que a bandeira do outro. Não existe perfeição, não é? Então, vamos parar de lutar por bandeiras e levantar a da paz, a branquinha aí, que é a melhor de todas. Mas Isso aí. eu concordo com o Paulo. Só Cristo é o novo homem, o resto é balela. Balela, caboclo. Amanhã vamos falar do quê? De balela, né? De balela amanhã. Até amanhã, então. Não, vamos hein? definir já vamos falar. Já. Falamos de nazismo ontem, de fascismo hoje. E anarquismo, Zaidan? Caprote é o nosso editor-chefe. Não, vamos velho. falar de anarquismo Anarquismo? amanhã. Vamos. Pra fechar a trilogia aí, Vamos, então. vamos. Pode ser? Pode, a Então, trilogia. a trilogia amanhã a gente fecha com Boa, anarquismo. Caprote, boa. Vamos lá, então. É Boa. isso. Combinado? Tchau, Abraço. Zaidan. Agora amanhã ele vai chegar aqui falando: não vou falar de anarquismo, porque anarquismo é não cumprir com o combinado. E só uma coisa, você vê como as coisas estão. Tem gente que fala que o Brexit é um movimento fascista. Eu percebo como banalizaram o termo. Uma coisa que não tem nada a ver com fascismo, né? Banalizaram o termo. O ouvinte falou assim: depois de ouvir hoje o Cláudio Zaidan, decidi me converter ao zaidanismo. Imagina. Não faça isso. É uma gelada. Boa.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan. Boa tarde. Olá, Caetano, boa tarde, Capriotti. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde aos ouvintes. Ó, ontem a gente não terminou a conversa, hein? Ontem o Zaidan tava falando sobre Não terminaremos hoje. nazismo. É. E aí tava falando sobre o nazismo, aí um ouvinte perguntou, já que vocês estão falando do nazismo, explica pra gente o que é o fascismo. Por que eu ouço alguém dizer que fulano é fascista, que não sei quem é fascista, e que o fascismo é isso? O que é o fascismo? Aliás, o nazismo é fascista, né? Só que com peculiaridades alemãs e peculiaridades da personagem Hitler e de sua personalidade, né? Mas o fácio é, na verdade, uma referência a um símbolo do Império Romano. Isso indica muito o que é o fascismo, né? Mussolini, ele teve uma história pessoal que, inclusive, de certa forma, conduz a alguma confusão nos tempos atuais. Mussolini foi do Partido Socialista. Ele foi jornalista, inclusive, do Avante, né? E também do Luta de Classes, né? Algumas publicações que haviam na época. Ele era do Partido Socialista. Aliás, interessante isso, viu, Caetano? Estou de olho em você, porque Mussolini e Stalin foram jornalistas, né? Então, estou de olho em você. Eu não... Você é jornalista. Eu não sou jornalista. Tá vendo? É o exercício da falsa lógica, né? Stalin foi jornalista, Mussolini foi jornalista, Caetano é jornalista. Logo... Né? Tá Dá bom. pra falsa explicar lógica. porque eles ficaram malucos. Mas você sabe que o Stalin, inclusive, trabalhava no Právida antes da Revolução, né? Depois, claro, aí ele virou secretário-geral do partido e tal. Mas ontem o Capriotti até falava aqui de uma declaração atribuída ao Adolf Hitler, que está no Guardian. Isso. Atribuída, é sempre bom dizer, né? É muito difícil. Hoje a gente não sabe se aquilo que é publicado hoje, se de fato foi dito, né? Que dirá em 1923. Mas a declaração mostra uma confusão semântica e ideológica do Hitler, né? Porque quando ele fala a diferença de socialismo e comunismo, né? Porque, na verdade, quando a gente falava aqui das vertentes da esquerda, né? O marxismo é uma delas. É a mais elaborada, a mais sofisticada, até porque bebeu em fontes intelectuais importantes, como, por exemplo, Adam Smith, que é uma referência para o liberalismo econômico e cuja teoria era muito respeitada e citada por Marx. Davi Ricardo, né? Muitas vezes refere-se a ele como David Ricardo, porque ele era inglês, mas ele era filho de portugueses, né? E, inclusive, o Marx sempre dizia que ele, Marx, não era o autor da teoria da mais-valia, e sim David Ricardo. E, na verdade, você vai encontrar já em Benjamin Franklin, lá no século XVIII, nos Estados Unidos, referências citadas, inclusive, pelo genial Max Weber. O Benjamin Franklin já faz a associação entre valor de mercadoria e tempo de trabalho, né? E é ali que o Marx fala da mais-valia, ele dá o nome de mais-valia, mas que, na verdade, ela já está presente na teoria do Ricardo, muito antes. Ricardo, obviamente, nem conheceu o Marx, né? Ricardo foi, digamos, um seguidor, embora com teses próprias e tal, mas ele veio no pós-Adam Smith, né? O Adam Smith que é uma grande referência. Interessante que nenhum deles fez faculdade de economia, é óbvio que nem existia, né? Mas são os principais teóricos da área. E depois, no século XX, o Keynes e o Friedman. Mas o interessante é que quando o Hitler fala dessa distinção, porque na construção do marxismo, e quando se fala em marxismo, há inclusive agora alguns historiadores estão fazendo um trabalho brilhante, né? Mostrando, por exemplo, as enormes diferenças entre o Marx de Manifesto Comunista e o Marx de O Capital. O que é natural, né? Ele escreveu o Manifesto Comunista com 30 anos, ele e Engels, né? Então, e as outras obras, como
a ideologia alemã, etc. Então você vai vendo uma mudança de posição em diversos fatores. E mesmo assim, o manifesto, até por sua leitura muito mais fácil, né, é a obra mais lida dele. O Capital é muito mais complexo e assim teria de ser. Ele tinha quantos anos quando escreveu o Capital? O Capital ele é de 18, ele estava com 48 anos, por aí, né? Mas então, o interessante é que essa menos, né? 44 anos, 45 anos. Mas porque ele escreveu, na verdade, o primeiro volume, não é? O segundo volume e o terceiro, o Marx não os escreveu. O Engels é que tratou de juntar diversos escritos do Marx, até porque o Marx falava em revisar o próprio primeiro volume, onde ele via inconsistências. Inconsistências que, quando a Rosa Luxemburgo citou, ela foi execrada, né, por Lenin e por boa parte do movimento comunista internacional, porque ela morreu se dizendo marxista, ela era marxista, porém ela apontava uma incoerência e uma inconsistência na teoria de acumulação de capital, né, e na reprodução do capital. Mas essa é outra história. Então, quando o Hitler falou lá, o que era o socialismo? Era o primeiro estágio. E o Marx defendia o seguinte, olha que interessante, que o socialismo só seria possível quando o capitalismo atingisse o seu nível máximo de esgotamento, né? Ou seja, o socialismo seria uma decorrência do último estágio do capitalismo. E aí, como houve a concentração, você acaba com as corporações e a mão de obra é concentrada nos galpões de fábrica, esse ambiente coletivo criaria a consciência coletiva. Ele não via o operário como figura isolada, como o portador do espírito revolucionário, mas a classe reunida num ambiente coletivo e tendo uma consciência coletiva. Então, o socialismo viria como consequência. Tanto que ele não acreditava. O Bakunin, o anarquista Bakunin, que era de esquerda e defendia o fim do Estado, para você ver como as coisas, né? Muitas vezes são. A esquerda é quando o Estado. E ele era de esquerda, o Bakunin, claro. Foi expulso da Segunda Internacional, exatamente pelas divergências com Marx. E ele dizia para o Marx, a primeira revolução vai ser na Rússia. Ele acertou. Mas o Marx dizia, não tem a menor possibilidade, um Estado agrário, um país agrário. A revolução só é possível, revolução de verdade, num país com o pleno desenvolvimento capitalista. Ou seja, ou vai ser na Inglaterra ou vai ser na Alemanha, né? Talvez na Holanda. Espanha, Portugal, esqueça. E Rússia muito menos, ele dizia, né? E, no entanto, a revolução aconteceu lá, embora fosse uma revolução de fato no Estado agrário, que produziu uma série de problemas, né? Mas o socialismo era o quê? O nome já diz, a socialização dos meios de produção. Portanto, é ridículo quando Hitler fala em oposição entre socialismo e comunismo, porque ele foi sempre contra a socialização dos meios de produção. Para ele, você tinha de ter o Estado forte, autarquias e iniciativa privada. Porém, uma iniciativa privada controlada e dirigida pelo Estado. Essa é a visão do fascismo e do nazismo, né? No socialismo, você tem a socialização dos meios de produção. É verdade que, na prática, é o Estado que controla. Então, quem controla o Estado controla os meios de produção, né? A ideia de que há um controle... Quem se aproximou muito mais disso foi a Iugoslávia, chamada por Stalin de revisionista. Mas se eu quiser chamar alguém de fascista, essa pessoa tem que ser o quê? Não, mas vamos chegar lá. Aí, no socialismo, você teria os meios de produção como propriedade social, né? O resultado da produção é distribuído conforme a capacidade, ou seja, conforme aquilo que cada um contribuiu, com uma reserva para aqueles que não podem trabalhar, né? Por problemas físicos, mentais, etc., e aposentados, né? E crianças. E o comunismo seria de cada um conforme sua capacidade, para cada um conforme sua necessidade. E aí o Estado se tornaria obsoleto e o Estado desapareceria, não é? Esse é o rumo que o Marx imaginava que era o fim da história. É onde ele bebe em Hegel.
o fim da história. A história tem um rumo. Aliás, essa é uma ideia compartilhada por Platão. E a própria Bíblia indica que a história tem uma direção, tem um rumo. Né? O Hegel chegou a imaginar que Napoleão, que a Revolução Francesa era o fim da história, depois Napoleão, aí ele se desiludiu também com Napoleão, depois ele imaginou que o Império da Prússia seria o objetivo final da história. Mas depois, aí ele caiu no pessimismo, porque ele viu que não era. Né? Nada disso era o fim da história. Mas o fascismo, é interessante, o que define o fascismo? Primeiro, essa referência ao Império Romano. Por quê? De novo, voltamos lá aos autores, inclusive Nietzsche, que defendiam o resgate da cultura greco-romana clássica. Por que Nietzsche desenvolveu um antissemitismo profundo? Porque ele ele dizia que a cultura judaica era a única forte, suficientemente forte para se contrapor à cultura clássica, né? Inclusive nas artes. E depois ele desenvolveu, lamentavelmente, uma profunda perseguição ao cristianismo. Ele que era filho de pastor. Embora haja uma frase atribuída a Nietzsche, que teria dito no leito da morte a sua irmã, de quem ele gostava demais, a quem ele era muito chegado, ele tinha uma confiança tremenda na irmã, e Nietzsche teria dito, ele usa até uma expressão que o pai dele era pastor protestante, ele usa uma expressão que é cara, né, ao protestantismo. Ele diz: se o Deus vivo de fato existe, eu sou o mais miserável dos homens. Né? Porque ele havia negado durante muito tempo. E no leito da morte, o cara já não está preocupado em agradar as pessoas, em dizer coisas que são atraentes, que gerem vaias e aplausos. É a morte. Não é? E ele negava a continuação da vida após a morte, né? Ele dizia que a vida é aqui agora, a gente tem que viver agora e aproveitar agora. E, ao mesmo tempo, o Nietzsche se opunha radicalmente ao socialismo, que ele considerava uma teoria vulgar, e que também era uma teoria que contradizia a sua ideia e o seu ideal de resgate da cultura greco-romana. Ele associa, né, ele era um etimólogo profundo, ele associa belo com bom. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. E o que é belo? Você precisa definir, então, já que o bom está etimologicamente associado ao belo, onde está o belo? O que é o belo? E ele, então, associa a questão racial. Então perceba, por trás de cada grande movimento político, ideológico, você tem pensadores lá atrás. Né? A gente falava ontem, durante séculos, a Europa Ocidental bebeu em quem? Em Aristóteles. Até que a Reforma Protestante rompe com Aristóteles. Calvino, por exemplo, tinha muitas restrições a Aristóteles. E passa a se aproximar muito mais do racionalismo, né? De Descartes, outro gênio, né? E aí você tem Kant lá na frente, esse gênio. Né? E aí o fascismo, ele é, ao mesmo tempo, o Mussolini, ele queria resgatar, ainda que idealmente, né, o poder de Roma, da Roma clássica. Né? O avanço sobre a África não é só uma questão estratégica ou geopolítica, é ideológico, é um avanço ideológico, o resgate do império. E Hitler, por sua vez, também, aliás, muitos dos principais generais do nazismo, eles cultivavam até o politeísmo dos tempos greco-romanos. Eles cultivavam até isso, se tornaram politeístas. Tinham estátuas referentes ao politeísmo greco-romano, né? Porque queriam o resgate do classicismo. Né? Então veja como beberam, não só em Nietzsche. Por que Hitler gostava tanto de Richard Wagner? O que é a Cavalgada das Valquírias? Né? É um tipo racial. A Valquíria é um tipo racial, germânico. Né? Então, a coisa vai muito, muito além. E eles odiavam tanto o capitalismo burguês, de fato, eles desprezavam o capitalismo burguês, né? Então não eram capitalistas clássicos, como desprezavam e odiavam o comunismo. Então você rotular isso apenas de esquerda, direita, sabe? Assim como o Habermas, equivocado de ponta a ponta, né? E sem base metafísica, desenvolveu suas teorias, né? Ele se referia
aos movimentos extremistas de esquerda na Alemanha e na Itália, nos anos 70, como fascistas. Né? Então, qual é o problema de você vulgarizar e banalizar o termo? É que quando de fato ele deve ser usado, ele está banalizado. Tudo é fascista. Não é? Tudo é fascista. Então, quando de fato aparece uma ideia fascista, isso já está banalizado. Né? O que seria uma ideia fascista? Dá um exemplo. Exatamente essa. A ideia, primeiro, o corporativismo. Né? Impor a força. Não gosto de você, do que você pensa, então vou te Isso você encontra. Isso no comunismo você tem. Né? Se alguém se opunha a Stalin. Mas correto? não seria uma ideia fascista dentro do comunismo? Não. É uma ideia muito anterior a esses conceitos. De Você impor a sua verdade. Claro. Se você vai encontrar na história quantos foram mortos porque eram contra isso nas religiões. Você então, encontra. Corporativismo, o que mais? O corporativismo, né? A tentativa de resgate desse classicismo greco-romano, inclusive da força militar de Roma. Não é? Muito mais do que da Grécia, é óbvio. Por isso que quem defende o militarismo é apontado como fascista. Mas também é um simplismo, né? Uma simplificação, um reducionismo. Né? Sim. Porque você vai encontrar em diversos movimentos a defesa do militarismo. Não é? Sim. Inclusive, como hoje você vê, por exemplo, na China e na Rússia, não é? Você tem uma ode à força militar. Não é? Porque isso resgata a ideia de força nacional. Né? O que faz da Rússia uma potência? Não é mais a sua economia, é a sua força militar. Então isso é cultivado ideologicamente nas pessoas. Olha a nossa força militar. Né? Então isso não é necessário, isso apenas. O fascismo também tinha isso, mas não é isso que o identifica. Então tem muito mais a ver com uma questão histórica, com um momento, do que com uma palavra para determinar determinado comportamento de alguém. E quando você vê alguns movimentos, eles ganham muita força em determinadas épocas. Se você pegar o nacionalismo, que é uma característica, aí sim, uma característica típica, Marx era antinacionalista, ele era internacionalista. Né? E, no entanto, grande parte da esquerda tornou-se nacionalista. Grande parte. Aliás, a esquerda hoje ela é basicamente marcusiana. Marcuse nunca foi um marxista de fato, embora se julgasse, não é que ele se dizia, ele se julgasse marxista, mas não era. Né? E as ideias de Marcuse hoje prevalecem na esquerda, assim como o liberalismo perdeu a sua fonte ideológica, que é o calvinismo. Mas hoje o nacionalismo é uma coisa de direita aqui no Brasil, pelo menos, não é? Mas se você pega, mas grande parte da agenda da esquerda também é nacionalista. Também é nacionalista. Não é? O discurso anti-imperialista, por exemplo, sendo que Marx enxergava o seguinte: o capitalismo tem de chegar ao seu limite. Na verdade, já na época dele, havia tantas distorções que ele chegou... Sabe o que ele falou para o genro dele? O Lafargue, que nasceu em Cuba, era um cubano francês, né? Um franco-cubano, casado com a filha dele. De quem? Do Marx. O Marx disse para ele: eu não sou marxista. Né? Essa frase, inclusive, criou um grande mistério. Por que Marx disse que não era marxista? Ou seja, ele não se identificava mais com o que havia, com os movimentos que haviam tomado o rótulo. Né? Então, as coisas são... E como ele via o marxismo como algo crítico, permanentemente crítico, ele dizia que a própria ideia que ele havia desenvolvido deveria ser criticada. Né? Agora, por outro lado, ele tinha sim um viés autoritário, porque ele não era só a ideia da crítica ao capitalismo do seu tempo. Ele era também alguém que defendia uma ditadura, a ditadura do proletariado, né? Como primeiro estágio que lá no final iria desencadear o fim do Estado. Era um período de transição. Né? Só que no stalinismo isso é desmoralizado, porque o stalinismo acaba desenvolvendo a sociedade mais totalitária do século XX, embora não a mais criminosa. Né? Porque o Mao Tse-tung matou mais do que Stalin. E Hitler, o nazismo era essencialmente criminoso. Um regime que teve como algo sistemático a eliminação de deficientes, ele é canalha, ele é essencialmente canalha e criminoso. Você falou no começo da conversa sobre a origem da palavra fascismo. Eu dei um Google aqui, a palavra fácil que você falou, né? Fácil, F-A-S-C-I-O, significa feixe.
E aí tem um símbolo de poder da Roma Antiga, dos magistrados da Roma Antiga, que era um feixe de varas que representava a união do povo em torno da justiça do Estado. E é esse símbolo que o fascismo se apropriou para poder se definir e tal. E a suástica, por sua vez, ela vai encontrar sua fonte no hinduísmo, e aí entra a figura de Zaratustra. E aí nos remete de novo a Nietzsche, com Assim Falava Zaratustra. Porque todos os pensadores... É no jainismo, né? Aquele símbolo dentro do símbolo do jainismo. Exato, porque não é à toa que Nietzsche escolheu esse nome, Assim Falava Zaratustra. Não é? E o interessante nessa história, só para... Já tomei muito tempo de vocês aqui. Imagina. O mundo está pegando fogo e a gente falando de Roma Antiga. Mas isso. Aí a gente tem que entender por que o mundo está pegando fogo. Boa, mas o interessante, Caetano, é que todos os pensadores importantes, eles chegaram à seguinte conclusão: o homem se corrompeu, é preciso buscar um novo homem. E cada um tentou buscar um novo homem. A República de Platão, ela é uma tentativa de... Platão dizia que nós vivemos na aparência. No mundo, o mundo material é aparente. O mundo das formas. Nós viemos a uma ideia que precede a aparência. Né? E o homem caiu dessa ideia. Interessante que ele não havia lido Moisés, mas ele chega racionalmente à mesma conclusão, né? Referindo-se à Gênesis, né? da queda do homem. E Aristóteles, como a política, como a busca do bem supremo. Todos eles vão buscando. O marxismo entendia o que ia produzir um novo homem? A mudança do modo de produção. Uma sociedade em que fosse abolida a opressão do homem sobre o homem, o comunismo produziria um novo homem. Né? Hegel imaginava que o fim da história seria a produção do novo homem. Onde Marx bebeu, inclusive. O Rousseau era a organização social, a cidade, a civilização. O Kant e Kierkegaard, outro gênio, Kierkegaard, era o cristianismo. Mas esse é o verdadeiro existencialista. Muito mais do que Sartre, foi Kierkegaard. E tem o super-homem do Nietzsche também. O super-homem. O além-homem. Só que o Nietzsche, à sua maneira, enquanto todos os outros diziam que o final seria esse, o Nietzsche, à sua maneira... Ele anunciou o novo homem, que ele chamou de super-homem, que está no Zaratustra. E aí, esse super-homem do Nietzsche... inspirou Hitler e companhia. É a materialização. Mas não é só Nietzsche. Não é? Hitler atirou para vários lados, mas não é só Nietzsche. E a Bíblia, por sua vez, aí sim ela diz: há dois homens, na verdade. Há só dois tipos de homem. Adão, que é o primeiro homem, e a natureza adâmica, que está em tudo que o homem faz. Ou seja, todos os sistemas são corruptos, porque o homem é corrupto. A salvação não está no socialismo, no comunismo, no capitalismo, no liberalismo, porque tudo isso é produção do homem. Como o homem se corrompeu, tudo que ele produz é falho e corrupto. Né? Então, o novo homem, como anuncia Paulo, é Cristo, que disse, eu venci o mundo. Né? Então, caboclo, já fomos longe, né? Ô Zaidan, o resumo é esse aí, perfeito, não é? No final. Não existe o sistema perfeito, não existe o sistema ideal. E muita gente fica buscando aí, não, porque a minha bandeira é melhor do que a bandeira do outro. Não existe perfeição, não é? Então, vamos parar de lutar por bandeiras e levantar a da paz, a branquinha aí, que é a melhor de todas. Mas eu concordo com o Paulo. Só Cristo é o novo homem, o resto é balela. Balela, caboclo. Amanhã vamos falar do quê? De balela, né? De balela amanhã. Até amanhã, então. Não, vamos definir já vamos falar. Já. Falamos de nazismo ontem, de fascismo hoje. E anarquismo, Zaidan? Caprote é o nosso editor-chefe. Não, vamos falar de anarquismo amanhã. Vamos. Pra fechar a trilogia aí, então. Vamos. Pode ser? Pode, a trilogia. Então, a trilogia amanhã a gente fecha com anarquismo. Boa, Caprote, boa. Vamos lá, então. Isso. Combinado? Tchau, Zaidan. Agora amanhã ele vai chegar aqui e falar: não vou falar de anarquismo, porque anarquismo é não cumprir com o combinado. E só uma coisa, você vê como as coisas estão. Tem gente que fala que o Brexit é um movimento fascista. Eu percebo como banalizaram o termo. Uma coisa que não tem nada a ver com fascismo, né? Banalizaram o termo. O ouvinte falou assim: depois de ouvir hoje o Cláudio Zaidan, decidi me converter ao zaidanismo. Imagina, não faça isso. É uma gelada. Boa.